Sabe, quando a gente pensa em grandes migrações, a gente pensa em eventos que mudaram o mundo. Mas tem uma que redesenhou completamente o mapa do mundo judaico e que, por incrível que pareça, quase ninguém fala sobre ela. É sobre esse êxodo que a gente vai conversar. Uma história que não é só sobre deslocamento, mas sobre a criação das comunidades que a gente conhece hoje em dia. Imagina só, por séculos, a vida judaica na Europa era como um rio correndo numa direção só, para leste. Todo mundo ia para a Polônia e Lituânia, que era um verdadeiro refúgio, sabe? Um centro de cultura, de comunidade. Mas aí, em meados do século XVII, essa correnteza não só parou, ela virou. E virou com a violência que deu início a uma maré humana desesperada, agora na direção oposta, para o oeste. E essa virada, essa inversão total, tem data marcada, 1648. E olha, não foi só um ano qualquer no calendário. Foi um verdadeiro cataclismo. Um evento de uma violência tão absurda que simplesmente estilhaçou o mundo que existia antes. Foi o ponto de partida para essa nova era de migração, agora correndo para o oeste. Então, o que a gente vai fazer aqui é traçar essa jornada. Vamos ver o porquê dessa grande inversão, o que empurrou essa gente toda para o oeste, como era a experiência deles na estrada, a recepção, que foi bem complicada, e no final, como eles não só se integraram, mas na verdade transformaram o mundo judaico para sempre. Ok, vamos começar com essa grande inversão. Para entender a mudança, a gente precisa dar um passo atrás e ver como era o cenário antes de tudo isso, quando o coração da vida judaica batia forte lá no leste. Tá, mas o que pode ser tão poderoso para reverter séculos de história, né? A resposta não é uma coisa só. Foi, na verdade, uma tempestade perfeita. Uma mistura de violência e colapso que transformou aquele refúgio num lugar simplesmente impossível de se viver. O gatilho para tudo isso foi a revolta dos cossacos. As crônicas da época falam num verdadeiro abismo de desespero. Pensa nisso, comunidades inteiras simplesmente varridas do mapa, o que forçou uma fuga em massa. A migração deixou de ser uma escolha por oportunidade, virou uma questão de pura sobrevivência. Só que a revolta de 1648 foi só o estupim. A coisa não parou por aí. Essa migração durou mais de 150 anos. E por quê? Porque enquanto a Polônia afundava, em declínio, anarquia, perseguição, o Ocidente estava crescendo, prometendo segurança e, o mais importante, oportunidade econômica. É aquela combinação clássica, né? Fatores que te empurram para fora e fatores que te puxam para outro lugar. Mas vamos falar das pessoas. Quem é que estava fazendo essa jornada tão difícil? Não era um grupo único, de jeito nenhum. A gente está falando de todo tipo de gente, de estudiosos a comerciantes, até uma massa gigantesca de pessoas que tinham perdido tudo. Para começar, tinha a elite intelectual. Pensa bem, as comunidades judaicas do Ocidente eram pequenas, e elas precisavam desesperadamente de cérebro, de liderança religiosa, de educação. Então, rabinos, cantores, professores da Polônia, onde o estudo era super avançado, viram que suas habilidades eram muito, mas muito valorizadas e procuradas por lá. Depois, claro, os comerciantes. E aqui a gente tem de tudo um pouco. No topo da pirâmide, os chamados judeus da corte, que viraram banqueiros de gente poderosa, fornecedores de exércitos. Mas na base, tinha o pessoal que ralava muito, os packing trigger, sabe? Vendedores ambulantes que iam de vilarejo em vilarejo tentando garantir o pão de cada dia. E essa realidade nos leva a um termo oficial da época, que diz muito: Betel Judan. A tradução literal é judeus mendigos. Era assim, de forma bem crua, que os governos alemães chamavam essa massa de imigrantes. Eles viraram andarilhos, gente sem lugar, porque a maioria dos estados simplesmente negava a eles o direito básico de morar em algum lugar. E a recepção que eles encontravam, mesmo dentro das próprias comunidades judaicas que já existiam, era complicada. Tinha uma rima popular na época que resume bem essa tensão. De um lado, você tem o dever de ajudar o próximo. Do outro, o peso, o medo de lidar com um fluxo sem fim de gente nova chegando. E essa tensão não ficava só dentro das comunidades, não. Ia muito além. Chegar no Ocidente era entrar num mundo de dois pesos e duas medidas. Um lugar onde a compaixão e a crueldade andavam de mãos dadas. A Europa Ocidental era um verdadeiro tabuleiro de xadrez de leis. Um lugar como na Prússia, os judeus eram bem-vindos porque eram bons para a economia. Mas era só atravessar a fronteira para o território vizinho, tipo Hanover, e a conversa era outra. Leis cruéis, ameaça de ser marcado a ferro, até enforcamento. O destino de uma pessoa podia mudar da água para o vinho só por cruzar uma linha no mapa. E talvez o símbolo máximo dessa humilhação, dessa hostilidade, fosse o Leibzoll,
Tenta imaginar isso. Um imposto cobrado não sobre o que você carrega, mas sobre o seu próprio corpo, só por cruzar uma fronteira. Era um jeito de dizer, o tempo todo, que para o Estado eles valiam menos que uma mercadoria, menos que um animal. Mas mesmo com tudo isso, com todos os obstáculos, eles não pararam de vir. E o impacto nos números foi gigantesco. Para se ter uma ideia, no final do século XVII, em lugares importantes como a Morávia ou a supercosmopolita Amsterdã, 1 em cada 5 pessoas da comunidade judaica era imigrante da Polônia. 20%. É muita gente. Mas claro, chegar é só o primeiro passo. A verdadeira saga era a da integração. Um processo longo que durou gerações e que foi cheio de altos e baixos, de sucesso e muito conflito. Geralmente, o caminho para se integrar seguia um roteiro. Primeiro, o básico, arranjar trabalho. Com o tempo, vinham os casamentos com as famílias locais, que era um passo importantíssimo. A geração seguinte já participava mais da comunidade. Até que, lá na frente, os netos ou bisnetos desses imigrantes podiam até se tornar os líderes daquele lugar. Mas esse caminho não foi um passeio no parque, não. Tinha muito atrito. Atrito cultural, tipo, os judeus alemães que já estavam lá criticando os recém-chegados pelas roupas compridas, tinha medo da concorrência no trabalho. E em Amsterdã, a coisa ficou tão tensa que os imigrantes poloneses criaram a própria comunidade separada, que é sinal maior de que a integração não era fácil. E tudo isso nos leva para a pergunta final. Depois de toda essa jornada, de tanto conflito, de tanta luta para se integrar, qual foi o resultado? Bom, o legado dessa migração foi, sem exagero, a reinvenção total do judaísmo no Ocidente. E esse é o ponto-chave. Os imigrantes não foram só um extra. Eles não chegaram e simplesmente se misturaram quietinhos, não. Eles foram uma força que transformou tudo. O judaísmo ocidental no final do século XVIII era outra coisa, completamente diferente do que era em 1648. E a razão foram eles. Eles deram vida nova a comunidades que estavam paradas no tempo e criaram outras do zero. Espalharam sua cultura religiosa riquíssima, mudando os costumes locais. No fim das contas, foi essa migração do leste que criou a base, o alicerce para o judaísmo asquenazita moderno que a gente vê hoje, da Alemanha e Holanda até Inglaterra e as Américas. E é assim que a história dessa migração, que muita gente esqueceu, nos deixa com uma pergunta no ar. A fuga do perigo, a busca por uma vida melhor, uma recepção que fica entre a ajuda e a hostilidade, a jornada longa e difícil para se integrar, são temas de mais de 300 anos atrás, mas que se a gente parar para pensar, continuam super atuais, né? Continuam ecoando forte no nosso mundo de hoje.